de novo estamos aqui, fizemos uma mudança de parafernália daquele cantinho ali que a minha neta Helena chama de xing-ling do vovô e da vovó, que é onde à tarde eu prefiro gravar porque é mais sombreado do que aqui, mas de repente começou a pingar uma chuvinha e Brasília às vezes faz isso, está um solão grande, intenso, de repente a nuvem vem, as chuvas chegam e às vezes está chovendo nessa quadra, não está naquela, mas estava correndo risco de chover na nossa. Enquanto isso, você ouviu mais uma música do Buena Vista Social Club, esses velhinhos maravilhosos que tiveram ainda a chance no fim da vida de expressar esse talento todo para o mundo. E nesse meio tempo chegou o nosso amigo querido, o senador Cristóvão Buarque, que está aqui com a gente de novo, me dando um prazer imenso. Hoje, com muito mais tranquilidade do que ontem, porque ontem faltou luz, apagou tudo, não tinha microfone. E tem mais, o Pavarotti, que é esse canarinho que está aqui em cima, ele desandou a cantar, que era um negócio extraordinário, e eu não sabia que eles estavam gravando. Pensei que a gente estava só conversando e o Chico é que estava tentando salvar no celular o desastre da energia ter faltado, mas eles tinham posto uma bateriazinha e estavam gravando só no microfone daquela câmera e não nos nossos. Se nós estivéssemos falando sem o Pavarotti estar cantando, teria ficado nítido. Mas depois eu fui assistir à noite e o Pavarotti fez intervenções poderosas. Hoje não tem problema, ele pode cantar à vontade, porque os nossos microfones estão aqui. Compensam, conectados e... São microfones anti-Pavarotti. Anti-Pavarotti, né? Eles só são a favor da gente que não canta, de quem não canta como eu. Mas eu fico muito feliz e fiquei feliz de saber que muita gente lhe escreveu também. Muita gente escreveu e todos dizendo que gostaram muito. Que bom. E não tem como não gostar, uma conversa tão verdadeira, sincera. São amigos os que assistem. Sempre. Nossa rede aqui é uma rede de pessoas solidárias, companheiras, e essa é uma das coisas da internet. Porque como ela não tem nada aberto, numa TV aberta a pessoa passa, quem interessar possa. Mas para chegar aqui tem que haver muita deliberação. O indivíduo tem que ligar o computador. Tem que escolher o endereço. Tem que escolher o endereço, tem que botar uma senha. Não adianta zapear. Não. Ele não pode nem dizer, nem reclamar, dizer que veio e não gostou, porque ele escolheu vir. Pode não gostar, mas ele que escolheu. Escolheu vir. E tem aqueles que às vezes chegam e não tem nem razão para chegar sem saber, porque antes de chegar a Vem Ver TV, eles chegam ao meu site, está aberto a todos, clicou ali, entrou. Todo mundo sabe quais são os conteúdos das minhas convicções, então quem vem para Vem Ver TV já vem mais triado ainda, de modo que o grupo de amizade, de fraternidade, de vínculo é muito mais intenso. Eu combinei aqui com o senador Cristóvão que hoje nós vamos começar respondendo as perguntas que estão vindo já ali aos montes para o Tom. E antes mesmo de começar já havia várias perguntas e eu estimulo você a fazer as perguntas que você deseje ao senador. Após um primeiro momento, que pode ser de 45 minutos ou uma hora, a gente vai deixar as perguntas e passar para um momento mais informal, como ontem. Hoje, inclusive, ele trouxe um livro de perguntas maravilhoso. Talvez até fazer mais perguntas que estão nesse livro. Eu terei muito prazer da gente poder conversar sobre isso. É um livro de perguntas. Eu gostei imensamente porque ele é ricamente filosófico a partir de questões absolutamente singelas, porque a profundidade cabe em todas as singelezas. E são perguntas sem resposta. Sem resposta, é verdade. Ou para quem se atreva a dar a sua própria opinião. Sua própria opinião. Mas não quer dizer que seja uma resposta que os outros aceitem. Que os outros aceitam, são apenas nossas. Né? Então, começando hoje aqui, eu queria, Tony, que você tivesse a liberdade de iniciar perguntando já ao senador, formulando as perguntas que já chegaram aí. Tá bom, meu mano? Tá bom. Essa pergunta é de Caio Peixoto. Senador, nossas instituições perderam respeito
Brasília perdeu o respeito? Nós, cidadãos, perdemos o respeito? É Caio o nome dele também? Caio Peixoto. Caio também. Eu creio que é uma pergunta muito correta, profunda, que a minha resposta é sim. Mas eu achei muito bonito porque ele disse: nós cidadãos, nós Brasília, nós políticos também, né? Instituições. Houve uma perda, sim, de credibilidade. Deixamos de passar a confiança. Não tenho a menor dúvida, cara. Eu acrescentaria a pergunta: por que isso? Por quê? Precisaria muito mais esforço para dar uma resposta, mas eu posso dar algumas. Eu creio que nós não estamos dando as respostas satisfatórias para o processo social brasileiro. Consideramos com pobreza, mesmo que cresça a economia, com analfabetismo, mesmo que a gente investa em educação, com corrupção, mesmo que tenha democracia. Então, a falta de dar resposta na construção de uma sociedade mais utópica, mais generosa, mais satisfatória para todos nós, faz com que a gente vá perdendo confiança. A verdade é que nós estamos agindo, os políticos, como se assinássemos cheques sem fundo. Daí a perda de credibilidade, você tem razão. Mas eu gostei quando você colocou nós cidadãos. Por quê? Eu sou eleito, mas eu sou eleitor. Tenho muita culpa como eleito, mas eu também me sinto responsável como eleitor. Ok. Essa pergunta vem de Davi Robson Gomes de Oliveira. Senador, o que é mais importante na sua visão? O Brasil ser respeitado no exterior ou ser mais justo dentro dele mesmo? As duas coisas, sinceramente, eu acho que as duas coisas. E elas vêm juntas. O Brasil injusto não é plenamente respeitado lá fora. O Brasil incoerente, o Brasil ineficiente não é respeitado lá fora. Uma das coisas que nos faz hoje sejamos mais respeitados do que alguns anos antes são duas coisas: a democracia e a estabilidade monetária. Não tenho dúvida, essas duas coisas trouxeram um pouco mais. Uma terceira são os programas sociais generosos, que a meu ver não são transformadores, como a Bolsa Família, não estão fazendo a revolução que a gente precisa, mas pelo menos estão distribuindo um pouco de riqueza. E o quarto, eu acho que é a figura do presidente. Os países são representados por presidentes, eles não são representados apenas por um desenho no mapa. E de fato, tanto o presidente Fernando Henrique, mas ainda mais o presidente Lula, eles transmitem boa impressão lá fora, mas sem justiça aqui dentro. Continuando com 14 milhões de analfabetos adultos, com 30 milhões de jovens fora da escola, ou na escola sem saber ler ou entender o que ler, nós não vamos ganhar a credibilidade que temos a obrigação de conquistar pelo nosso tamanho. Essa pergunta vem de Mário Lustosa. Sou seu eleitor desde 94 e nunca me arrependi do meu voto. Muito obrigado, Mário. O que falta para a ideia visionária da federalização da educação ser implementada? Mário, primeiro agradecer por manifestar essa confiança de não arrependimento. Segundo, pelo tema que você escolheu. Federalização da educação é a proposta que eu tenho de que a educação tem que ser tratada com a mesma seriedade como a gente trata o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Receita Federal, o Exército, a Justiça. Ou seja, federalmente. Não pode deixar que uma coisa tão importante quanto criança e educação fique a critério dos poucos recursos que o prefeito tem. O professor tem que ser selecionado num concurso público federal, não municipal. Ele tem que ter um salário federal, não municipal. A qualidade da escola tem que ser definida federal, não municipal. Isso é a federalização. O que é que falta? Falta continuar a crescer o movimento educacionista brasileiro que eu venho tentando. Hoje nós temos 100 e poucos núcleos no Brasil. Só quando isso chegar na cabeça dos brasileiros, quando isso passar a ser uma proposta defendida por muitos, é que as eleições vão escolher pessoas comprometidas com a federalização. Só aí ela vai acontecer. Ok. Essa também vem de Mário Lustosa. Em qualquer classe social, o brasileiro vê valor na educação de seus filhos. Estamos cegos ou loucos ao te dar apenas 2% dos votos?
Primeiro, Mário, é preciso lembrar que os 2,5% não é só culpa do eleitor que votou pouco. Não. Eu não tive o carisma suficiente, eu não tive o tempo suficiente, o meu partido me lançou já em maio ou junho, eu sou um político do menor colégio eleitoral do Brasil, 1.600.000 habitantes tínhamos na época, quando um candidato de São Paulo já sai com 27 milhões de conhecimento, quando o outro candidato era o presidente Lula, que é um mito nacional, quando a outra era a Heloísa Helena, que é um símbolo. Era natural que eu tivesse poucos votos. Então, não é culpa de nenhum eleitor esse fato. Agora, ao mesmo tempo, sem dúvida alguma, a bandeira educacional ela não se sensibiliza por duas razões. Uma é cultural. Nós não somos um povo que colocamos um valor muito grande na educação. Não somos. Mesmo você e eu, que você disse, nós damos valor à educação dos nossos filhos. Vamos falar com franqueza. Salvo algumas exceções, nós gastamos um dinheirão com a educação do filho, pensando no salário que o filho vai ter depois de formado. E não querendo que ele seja um homem ou uma mulher com cultura. A prova disso, eu sempre cito, é que quando a gente gasta um dinheirão para um filho educar, ele chega aos 17 anos e diz que vai ser filósofo, que vai ser professor, a gente fica com raiva. Jogou o dinheiro fora. Não tem ninguém mais culto do que um filósofo ou do que um professor. Então a gente não está atrás da educação para ele, a gente está atrás do salário dele. E muito menos ainda atrás de alegria e satisfação e realização na profissão. Do filho. Exatamente. Na profissão. A gente vê a escola como uma caderneta de poupança, onde todo mês a gente põe o dinheiro da mensalidade para depois o filho receber o salário. E a segunda razão é de que nós somos um país dividido. Então tudo que é da parcela rica a gente cuida, tudo que é da parcela pobre a gente abandona. Aí a educação entra no meio da saúde, do transporte, no meio da segurança. Então aí a primeira razão cultural é a educação é abandonada porque não é um valor fundamental nosso, do povo brasileiro. A outra razão é social, porque nós somos divididos. Então, com isso, a educação das massas, do povo, fica em segundo lugar, tanto quanto o esgoto, a moradia, o transporte. Você lembra que alguns meses atrás, cada vez que um avião atrasava no aeroporto, saía no Jornal Nacional. Eu nunca vi no Jornal Nacional o atraso de um ônibus urbano. E é muito pior você esperar um ônibus urbano 11 horas da noite numa parada de ônibus do que no aeroporto. Não chove. Lanchonete, não tem assalto, lanchonete, ar-condicionado, livraria, mas não sai o atraso da rodoviária. Nós não damos importância à educação, essa é a verdade. Agora é interessante isso, senador, porque todo mundo que eu não me lembro de ninguém que tenha dito para mim o contrário disso. Olha, o maior legado que eu estou deixando para o meu filho é a educação. Então isso é quase como nós estamos errados ao afirmar isso, porque nós estamos interpretando mal. Estamos interpretando mal, e eu creio que é uma parcela de qualquer maneira. A parcela pobre da população, essa talvez seja a pior maldade depois da escravidão. A maior maldade do Brasil foi a escravidão. Alguns dizem, não, foi a ditadura. Não, a escravidão foi pior do que a ditadura. A ditadura comparada com a escravidão foi uma brandura. Foi uma brandura. A segunda maior maldade da elite brasileira é fazer o povo pobre acreditar que a educação é uma coisa dos ricos e dos brancos. A maior parte dos pobres não está dentro da cabeça deles que eles têm direito à mesma educação dos ricos. Se você vai no ônibus e vê um homem pobre ali, olha para um lado, ele vê um carro bacana, ele olha para o outro, vê uma escola boa, ele tem mais inveja de quem está no carro do que do filho dele não estar na escola. Essa é a pior maldade que o Brasil fez depois da escravidão. Então, nesse sentido, as pessoas dizem, mas ainda é uma minoria que diz, o máximo que eu deixo para o meu filho é a educação. Ainda é uma minoria. Quando for a maioria, as coisas vão começar a mudar. Que bom, amém. Amém. Augusto César Guimarães, senador Cristóvão Buarque, por que o governo Lula não diz nada a respeito das barbaridades que fazem no Sem Terra? Aliás, não diz nada e muito menos faz algo a respeito. Em relação ao que os Sem Terra fazem? De barbaridade.
Às vezes ele até fala, ele criticou quando os sem terra destruíram plantações, destruíram laboratórios. O problema é que tem muita gente criticando os sem terra e esquecendo a maldade dos latifundiários, né? Com até trabalho escravo que tem hoje em dia. Existe trabalho escravo ainda nesse país. Então nós temos que criticar de fato os exageros dos sem terra, mas nós temos que criticar também o absurdo do latifúndio improdutivo. Eu nem falo do produtivo, nem falo. Se o cara é dono de muita terra, mas produz, paga o salário direitinho, dá boas condições ao seu trabalhador, produz comida para o povo e paga imposto, pode ter lucro. Pode ter lucro, não estou preocupado com isso. O problema é que tem uns que têm latifúndios improdutivos, cercados, e o povo ao lado querendo trabalhar e não consegue. A tentação de derrubar a cerca e invadir é muito grande. É muito grande. Todo mundo aceitaria hoje que no Haiti, uma pessoa com fome não aceitasse uma cerca cercando comida. Imagine uma cerca cercando comida e o povo do Haiti lá de fora. Alguém ia reclamar se o povo do Haiti derrubasse a cerca e pegasse a comida? Não. Não. A gente esquece que no Brasil tem gente de um lado de fora da cerca querendo trabalhar para dar comida ao seu povo. A gente esquece. Eu acho que de fato, senador, a pergunta dele não tem a ver com o ideal dos sem terra. Tem a ver com a prática dos sem terra nos últimos 5 anos. Essa prática eu já disse. A prática, ela foi ficando bandida. Porque, por exemplo, fora de jornal, eu atendo aqui gente que lida intimamente com o movimento sem terra. E o que aconteceu nos últimos 5 anos foi chocante. Banditismos, quadrilha, tráfico sexual de crianças, verdadeiras redes dentro do sem terra, que a mídia não divulga, não sabe, mas eu estou falando de coisas íntimas. Eu não falei a liderança se locupletando, está rolando muito dinheiro no meio da liderança do sem terra e a corrupção chegou braba lá, tanto quanto chegou nas instâncias de outros poderes. Eu evitei falar o movimento e falei o sem terra. Aquele homem que precisa de terra para existir. O movimento sem terra, eu acho que a gente não pode deixar passar essas ações equivocadas, erradas, como quebrar laboratório, derrubar plantações, não pode. E o Lula, às vezes, ele tem criticado esses gestos. Em rede de prostituição infantil, tive que lidar aqui há 4 anos atrás com uma situação dramaticíssima. Um dos líderes do Sem Terra, organizando aí rede de prostituição infantil dentro dos acampamentos. Aí vem a grilagem, aí vem a invasão não para ocupar, não para plantar, mas simplesmente pelo motivo para destruir, e revender. Aparecer na mídia. É um mercado imobiliário paralelo, porque também tem gente que vai comprando as posses. Então, acho que esse tipo de coisa que está angustiando muita gente. Porque quando os Sem Terra começaram, e a causa era uma causa que só não aplaudia quem fosse insensível. É verdade, é verdade. É uma causa de todos. De 5 anos para cá, é que o movimento foi se transformando numa coisa ambivalente, ambígua, e frequentemente encaminhada numa direção perversa que vai deixando a população sem simpatia com aquilo que antes era uma causa comum e absoluta. Não havia o que discutir. Né? É verdade. Tonho. Tá. Essa vem de Simone Lee. Qual a solução para as questões educacionais do nosso país? Tá bom. Simone, eu divido em 2 momentos, o técnico e o político. O técnico é a gente dizer o que a gente faz fisicamente, do ponto de vista da engenharia, para que as escolas sejam boas. Aí vamos pegar uma escola e dizer como é que uma escola é boa. Aí depois a gente pega e diz como é que a gente faz que as 200.000 sejam boas. Uma escola boa hoje, primeiro é preciso dizer que ninguém sabe exatamente o que é a boa pedagogia hoje. Está numa revolução por causa desses equipamentos todos. Mas dá para a gente ter a noção. Uma boa escola hoje, ela é, em primeiro lugar, que tem um professor bem dedicado, bem formado e bem remunerado.
3 coisas juntas. Santíssima trindade do magistério. É cabeça, coração e bolso. Bolso bem remunerado, coração bem motivado e cabeça bem formada. Segundo, é que esse professor tenha os equipamentos necessários para hoje, que é um prédio bonito. Menino nenhum fica em prédio caindo os pedaços. Como diz o Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é intelectual. É né? verdade, é verdade. Criança gosta de coisa boa, bonita. Por que shopping center é bonito? Até as agências do Correio são bonitas, os bancos são bonitos e as escolas são feias. Prédio bonito. Agora, não é só prédio. Hoje, para ter escola, tem que ter computador, tem que ter televisão, tem que ter DVD. Acabou o tempo do quadro negro bastar. Eu, aliás, adoraria ver na minha vida o dia que a gente vai queimar o último quadro negro depois de guardar um de museu. Hoje precisa do lousa inteligente, é assim que se chama, que são terminais de computador onde o professor trabalha. Terceiro, tem que ser em horário integral. Escola que quando fica 4 horas não é mais uma escola boa, porque aí ele só fica ouvindo o professor. Ele tem que fazer arte, ginástica, karatê, balé, então precisa mais do que 4. Essa é boa escola. O conteúdo tem que ser livre. Não pode obrigar uma escola a ter todas o mesmo conteúdo, o mesmo princípio pedagógico. Tem que testar coisas novas. Umas vão ter mais salas de aula, outras vão ter mais uns meninos soltos. Tem que dar liberdade. É isso que a gente precisa. Professor, o prédio com os equipamentos e horário integral. Como levar isso para o Brasil inteiro? São 200 mil. Aí a minha proposta é fazer uma carreira nacional do magistério, como tem na universidade, como tem nas escolas técnicas. De certa maneira, pegaria o que é um colégio federal, que já existe, o Colégio Pedro II, um dos melhores do Brasil. Os colégios militares são dos melhores. Os institutos de aplicação, toda a avaliação, eles estão entre os melhores, melhor do que as particulares. E levar para o Brasil inteiro. Uma carreira nacional do magistério e um programa federal para ver a qualidade do equipamento, dos edifícios, tudo isso. Agora, como fazer com que isso aconteça? Isso. Aí é a questão política. Tem que ter um governo com um congresso, com apoio de um povo que queira canalizar para isso 7 bilhões a mais do que se gasta hoje por ano. 7 bilhões esse ano, 14 no próximo, 21, porque o processo vai levar 20 anos para ser feito. Não vai ser de repente. Quanto se está gastando hoje em educação? Hoje gasta-se uns 80 bilhões. Com isso se gastaria uns 140. Mas ainda seria mais ou menos 3 a 4 mil por ano, que não é nada. É o investimento mais barato que se pode fazer Mas, no futuro mais da barato. nação. E o caro é não fazer isso. Isso aqui Hoje, uma fica família de engraçado. classe média alta deve estar gastando aí por 8 mil reais por ano. Eu estou falando em 3 a 4, ainda é pouco. E aos poucos, não pode ser de repente. Como é que eu proponho fazer isso? Você escolhe 250 cidades de tamanho médio. Aí faz um concurso federal e contrata 100 mil professores. Mais do que isso a gente não consegue. Esses 100 mil professores, eles não vão ficar nas cidades deles. Eles vão para essas cidades. Aí são 10 mil escolas e 3 milhões de alunos. Então 250 cidades, 10 mil escolas, 3 milhões de alunos, 100 mil professores, em 20 anos a gente vai ter 2 milhões de professores, que é o número que tem hoje, 200 mil escolas, que é o número que tem hoje, 60 milhões de crianças, que é mais do que tem hoje, nas 5.564 cidades do Brasil. É assim que eu vejo. E proporcionalmente um investimento extremamente barato. Extremamente barato. A relação custo-benefício não tem nem o que pensar. Nem o que pensar. E caro é não fazer isso. Caro é não fazer isso. Só para ter uma ideia também desses números. 7 bilhões. A renda nacional do Brasil hoje deve estar em 2 trilhões e 300 bilhões. Então, quase nada. Quase nada. E o pior, esse país é um país que tem um sistema fiscal muito forte. 40% vai para o governo. Então, desses 2 trilhões, 800 bi, a gente está falando em menos de 1%. Aí tem gente que pergunta, de onde vem o dinheiro? Aí eu digo, você perguntou de onde vem o dinheiro para a Copa, para as Olimpíadas, para o PAC? Ninguém pergunta. Quanto veio de dinheiro do governo para que a gente pudesse comprar carro? Que a gente compra carro, porque o governo deu isenção de IPI, deu incentivos às fábricas quando elas se implantaram, constrói as estradas, ninguém pergunta.
O senhor tem ideia de qual é o volume declarado das campanhas políticas simultâneas no Brasil? Das campanhas políticas... Por exemplo, no ano eleitoral... boa pergunta. Deve estar se gastando uns 70, 80 bilhões ou milhões aí? Não, milhões é uma campanha pequena. Aqui, verdade, é verdade, é verdade. Essa soma de todos vai para casa gastando de bilhão. Bilhões. Bilhões, porque um candidato a presidente gastou aí 30, 50 milhões. Declarados. Então todos os candidatos devem ter gasto uns 100 bilhões. Aí você multiplica isso por 500 deputados, multiplicado por, vamos dizer, 20 candidatos, são 500 vezes 20, 10 mil candidatos. Se cada um gastar 1 milhão, e gastam mais. 20 mil dão 20... Aliás, aí já vai bilhão, 20 bilhão. A gente está falando de uma coisa que resolve a educação. É verdade. Está falando que resolve a educação, é verdade. E a contradição é que se gasta mais na campanha eleitoral brasileira. Eu vou levantar isso. Você trouxe uma boa ideia, eu levantar isso para comparar. E outra coisa, aí diz, mas vai acabar a democracia? Não, a democracia não precisa de gastar tanto dinheiro com tanta campanha. Propaganda. Não precisa. A gente de tanto já tem... marketing, de tanta... Não precisa. Interrompem tudo que é jornal toda noite para ter programa eleitoral gratuito. Você vê, o programa em si já é gratuito. É. O que precisa é máquina. Isso daí, se fosse como eu defendo, o candidato falando diretamente, não custava quase nada. O que custa dinheiro são os marqueteiros. E tempo não se estoca, né? O agente usa, ele passa. Você tem razão, essa é uma boa comparação. Quanto a gente gasta com... Agora, isso eu não sei, mas a gente gasta com publicidade, eu acho que uns 20 bilhões por ano. Publicidade para vender cerveja. Mas e fora as publicidades governamentais, fora as das quais os jornais, as televisões e as rádios sobrevivem. Que é outra coisa que as empresas não gostam de ouvir, mas que tem que acabar. Campanha publicitária de governo devia ser só campanha social. O dia de botar as gotinhas nas crianças. A campanha da faixa de pedestre. Isso. Então, campanhas cívicas, campanhas sociais. A propaganda do que o governo está fazendo, ou o povo vê, ou não vale a pena mostrar na televisão. E além do que, quem vê sem enxergar no seu cotidiano enquanto passa e não vê como beneficiário imediato daquilo, depois de uma história tão intensa de demagogia política, aquilo vira a anticampanha aos sentidos mais críticos. Eu, por exemplo, quando vejo uma propaganda desse tipo, o que o governo tal está fazendo, isso e aquilo, que é claramente uma preparação já do programa eleitoral, usando a verba pública e valores exorbitantes. As televisões, por exemplo, fazem censuras de temas, de reportagens que seriam imprescindíveis que fossem feitos, e eu já vi isso várias vezes, de donos de emissoras das mais pesadas do Brasil me dizerem, nós estamos com uma bomba aí, mas a gente não pode falar porque nós estamos devendo 4 bi que nós vamos ter que renegociar com o governo. Se a gente anunciar esse negócio, a dificuldade para poder ir adiante é muito grande, ou vai haver boicote em corte de verbas publicitárias, de modo que a própria publicidade gera um mecanismo de atrelamento, controle e manipulação da mídia e reagenda a mídia de uma maneira extraordinária. Né? Eu fiquei sabendo outro dia, de um governo que eu não preciso dizer, mas está mais próximo de nós do que a proximidade, que há uma revista no Brasil que desde o início desse governo, nesse lugar, está recebendo cerca de 250 milhões todos os anos para ter a disponibilidade de divulgar apenas o que aquele governador queira que seja divulgado, ou para diminuir as implicações do que as outras mídias ainda não estão comprometidas e estejam divulgando. A verdade é que hoje os jornais fazem parte das secretarias de comunicação dos governos. É verdade. E aqui em Brasília a gente sabe que é assim. E em outros estados também. Sem falar que aqui, por exemplo, a gente tem algumas anomalias que não são pertinentes apenas a Brasília, elas se multiplicam em outros lugares.
mas são também os políticos donos de veículos. Além disso, que não é? devia existir. É, eu acho o devia ser seguinte, proibido. quem quer ser político não pode ser dono de jornal, nem dono de televisão. É. Aliás, eu acho que não devia ser nem dono de empresas. Aham. Agora mesmo no Chile ganhou a presidência o homem mais rico. Não pode misturar empresa e Estado. Acabou. Acaba a não democracia pode. quando o indivíduo tem interesses empresariais tão volumosos e vai tentar governar um povo, ele Não vai vai dar governar que certo. povo? E tá se espalhando. Berlusconi na Itália, o Bloomberg em Nova York, agora esse Pineda no Chile. Está E virando aqui em moda. Brasília a gente também tem, né? Aqui também. Agora eu queria ver se eu posso fazer algumas perguntas ao pastor. Perguntas que ele já respondeu para os irmãos dele, mas que eu gostaria de provocar aqui. Ah, mas eu estou aqui para conversar com o senhor com toda alegria. Eu fui provocado a partir da última conversa. É claro que algumas perguntas dessas daqui do meu livro, mostrando aqui, eu gostaria de fazer depois, porque pelo menos se divertiria um pouco. Mas eu fiquei com uma pergunta a partir da nossa conversa de ontem. Quando a gente falou da outra vida, ou da alma, mas eu fiquei com uma. Eu não sei se você está de acordo com a visão científica de que tudo isso que a gente vê aqui, o cosmos, teve um início, 15 bilhões de anos atrás. A minha pergunta é onde é que estava Deus antes do universo começar? O que Deus fazia antes do universo? Onde é que ele estava? Porque Deus não precisa do universo. O universo é uma fruta. O universo é uma manga. Esse nosso universo é uma manga no meio de Além de que esse nosso universo está ao lado de muitos outros universos. De muitos outros universos. Universos mais antigos, universos diferentes, universos mais evoluídos. Mas antes do primeiro universo? Deus não precisava de universo nenhum, Deus é contente. A coisa extraordinária, que eu não gosto de chamar de teologia cristã, porque como eu disse ontem, teologia para mim já é um termo presunçoso, porque teo é Deus, logia é a razão, o logos. Teologia supostamente seria a razão da compreensão de Deus, o que é um contrassenso, porque se Deus é Deus, a minha compreensão de Deus vai até um determinado ponto, dali em diante. Para ele continuar sendo Deus na minha vida, eu tenho que admitir a minha finitude e o mistério dele. Mas uma coisa interessante no contexto do Novo Testamento, e que não é só no Novo Testamento, vem desde o Velho, a primeira expressão usada para Deus na Bíblia hebraica é Elohim. No princípio, criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Elohim, dentre várias palavras que podem ser usadas para Deus, é um plural, é uma palavra plural, um plural de majestade, mas que determina uma pluralidade no ente designado. Ou seja, antes de haver qualquer elaboração sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que também é um outro mistério, quem tenta trabalhar as categorias de compreensão da Trindade é um louco, assim como quem tenta conciliar a humanidade de Jesus com a divindade de Jesus é um outro maluco, é impossível a mente humana fazer tal síntese, mas o Gênesis do Gênesis, o Gênesis das coisas, descreve Deus como um espírito plural. Não são três entes, é um só, mas há uma pluralidade que transcende a minha compreensão, mas que é profundamente ilustrada pela constituição do meu próprio ser. Que eu sou mente, sou psique, sou corpo, eu tenho dimensionalidades dentro da minha síntese constitutiva. Se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus na minha finitude pueril, simplesmente porque eu sou capaz desse loop que diz eu sou, que é isso que me diviniza, que é isso que me coloca num patamar diferente, porque eu sei de mim, sei do Senhor, sei da vida, especulo, faço viagens para dentro do meu próprio coração, tenho consciência. Essa é a riqueza que constitui esse ente humano. Essa mesma constituição, guardado o elemento da finitude total e da relatividade total, ilustra de maneira extraordinária o ser de Deus também. Eu poderia dizer então que antes de haver cada parte, já havia o todo, e o todo é Deus? Não, o todo pré-existia em Deus antes de existir como concreção. Isso.
Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, todas as coisas existiam nele. O nosso problema em relação... Isso é uma visão platônica também, Não, né? essa é uma visão não linear. É porque nós ficamos condicionados pelos gregos. Não tanto por Platão, mas por Aristóteles. Na linearidade do nosso pensamento. Então a gente quer que Deus caiba na mesma progressão de percepção de tempo e espaço que a gente tem. Ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Como aquela pergunta que você se surpreendeu, Deus evoluiu? É. Essa é uma pergunta aristotélica, É. que não faz nenhum sentido do ponto de vista da crença da fé. Deus não evoluiu, mas a minha percepção de Deus evolui todo dia. Deus é. Quando Moisés, antes de ir para o Egito libertar o povo, encontrou Deus na sarça ardente, que é um encontro bizarro, não é? Você identificar a divindade absoluta num espinheiro queimando. A única coisa que chamou a atenção dele é que queimava e não se consumia. Aí ele se aproxima e há uma relação de diálogo, e o chamado é: vai ao Egito e liberta meu povo. Aí ele chega e diz: mas o que eu vou fazer no Egito? Eu saí de lá fugido, fui filho da filha de Faraó por adoção, matei quem não devia matar, estou exilado, não posso retornar. Lá tem o maior poder da terra. Como é que eu vou libertar milhares e milhares de hebreus que fazem parte de um recurso de mão de obra fundamental para o Império Egípcio com o poder da minha graça e do meu sorriso? O que eu vou fazer lá? Quem eu direi que me mandou? Até o povo de Israel não vai acreditar. Eu vou chegar do deserto como um louco e um surtado dizendo que Deus mandou libertar vocês, o povo? A quem eu apresentarei? Aí Deus diz a Moisés: quando tu chegares lá, diz o seguinte: eu sou o que sou, me enviou. Eu sou o que sou, me enviou. E até aí que a gente pode falar então, de Deus. Nem a semântica permite Serve. captar Deus. Não, por isso a língua hebraica Eu sou o que sou, me mandou. te enviou. Quem é que me enviou? Eu sou o que sou, te enviou. A língua Não hebraica cabe na nossa não cabe, lógica. simplesmente transcende. A gente lida, por exemplo, com a realidade de Deus. A única possibilidade de você se relacionar com a realidade de Deus de maneira mais tangível, mais concreta, é em Cristo. Um dos discípulos de Jesus, na véspera de Jesus ser morto, naquela última ceia conversando, ele disse: eu vou para junto do Pai e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí um deles falou: Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai saber para onde tu estás indo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí um dos apóstolos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu vos faço e as palavras que eu vos digo, não as faço nem as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Deus, na perspectiva cósmica, supracósmica, transcendente, é mistério para além de mim. Possibilidade que eu tenho de me aproximar com a minha cabeça, com os limites da minha compreensão e da minha lógica de Deus, circunscrevem-se ao elemento encarnado por Jesus. Então, em Jesus, eu não fico sabendo o que Deus estava fazendo antes do Big Bang. Mas ele não estava em solitude, em solidão, nem em depressão cósmica, nem nada disso. Criou como uma mangueira vaza os seus frutos. Criou por amor. O amor não pode não criar. O amor não sabe não criar. O amor cria, o amor se dá, o amor é vida. Deus é amor, Deus é vida. Mas e o espírito de cada pessoa? Ele é criado numa dimensão divina ou ele é produto da carne de cada pessoa? Ele é produto de uma fusão, onde cada elemento está presente.
como a gente falou ontem, aquela colisão óvulo-espermatozoide, designa esse momento espiritual da criação da minha individualidade como espírito. Pá! Agora, o que se acrescenta a isso são elementos diversos. Vem a contribuição da carga genética, vem a contribuição dos elementos afetivos e emocionais da relação da mãe com o filho, vem a contribuição de memórias celulares que só estão começando a ser compreendidas agora, e vem o elemento da individuação absoluta, que não é herança do pai, nem da mãe, nem da memória celular, nem de coisa alguma posterior. É aquele elemento da singularidade total. É a característica absoluta que distingue cada um de qualquer outro. E esse é o elemento de uma criação tão especial quanto a criação do cosmos. Cada vez que um ser humano surge, nasce aí uma singularidade absoluta. Ele é involucrado por muitos outros elementos de semelhança comum com os demais homens, ao mesmo tempo em que ele carrega algo indivisível, incompartilhável e que é único. E uma das coisas lindas do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é que se diz o seguinte: entre tantas coisas que se fala sobre a eternidade simbólica e arquetipicamente lá, se diz uma que para mim é uma das prediletas. Olha a singeleza dessa declaração, parece as perguntas desse livro tão belo. A singeleza é a seguinte: ao vencedor, é Jesus falando, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Olha que coisa mais tola. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, na qual está inscrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para mim não existe na história da psicologia humana nenhuma descrição mais profunda, mais singela do significado da individuação de um ser humano em Deus quanto essa. Agora, essa singularidade é para sempre. É para sempre É e eterna. crescente. Mas é eterna. Eterna e crescente. Agora, ela não é kármica no sentido de que ela seja uma singularidade imutável. Ela carrega as características da singularidade, mas ela não condiciona o indivíduo à possibilidade de que aquela semente cresça, mude, se expanda e se transforme. Agora, aqui você falou em singeleza, tem uma pergunta, por acaso eu abri, que toca nisso. É? A pergunta é a seguinte: terá o sol inveja da singeleza de um vagalume? O sol, se dissesse eu sou, se o sol dissesse eu sou... O sol é uma complicação para fazer a luz, né? É. Todas as reações Químicas, que explosões, existem, o sol vive num e estado o de vagalume revolução. faz sem nenhuma necessidade dessa. Se o sol dissesse eu sou, ele talvez tivesse uma crise de arrogância por causa do tamanho. Agora, como ele não diz eu São sou... perguntas que também não cabem na lógica. Não cabe na lógica. Como essa aqui. Quanto tempo levou o tempo para começar? Aham. O tempo começou muitas vezes desde que o tempo começou. Tá certo. O tempo começa toda vez que alguma consciência diz eu. Assim como, por exemplo, há uma distinção entre a existência planetária e a existência do mundo. A Terra é muito velha, tem 4 bilhões de anos. O universo tem 13. Mas a Terra tem 4. Surgiu da colisão da irmã gêmea dela, que bateu aqui, a expandiu para ela ter o tamanho que ela tem hoje, formou a Lua aqui do lado. E pode haver outro choque Outro desse. choque. A probabilidade diz que vai Qualquer haver. momento. Agora, a Terra é antiga, o mundo é que é novo. Agora, Porque o mundo começou quando o primeiro Homo sapiens disse eu. Aí começou o mundo. Antes disso, você tinha a natureza. O mundo é uma produção da consciência do homem. Agora a gente tem que levar em conta que é possível que existam espíritos em outros planetas, então. Não em outros planetas ou em outras dimensões. O que a gente chegou foi num momento da história em que aquela necessidade de que houvesse vida em outros planetas, que ainda era o ideal utópico do Carl Sagan, até ele morrer, ele ainda mandou um disco para o espaço, para se acharem. Só que de lá para cá a revolução foi tão grande
que isso tudo ficou pequeno, ficou como viagem do Pedro Álvares Cabral em Naus. Para o outro lado, a física quântica trouxe tudo para dimensões aqui. Talvez os extraterrestres estejam aqui ao redor. A minha tese é essa. Isso é essa. E quem me conhece aqui ouvindo falar, eu falo muito dessas coisas. Não nessa perspectiva necessária. Eu não tenho nenhum problema nesse universo de bilhões de galáxias que haja bilhões de planetas habitáveis. Nenhum problema. Agora, o que eu não acho é provável, considerando as manifestações dos chamados OVNIs, que a meu ver são manifestações inegáveis, a partir da minha constatação, eu já vi 2 vezes. Já viu? Eu e a cidade de Manaus inteira. Quando eu tinha 19 anos de idade, aí em 1974, eu estava convertido ao Evangelho há apenas 1 ano e meio, estava numa aula de física, com um professor que se dizia ateu, professor Bessa, um excelente professor de física, adorava as aulas dele. Mas ele tinha aquele negócio ideológico de cada aula ele tinha que dizer que Deus não existia. Aí, um dia a gente está lá na aula, na Escola Técnica Federal, aquelas classes grandes de 50, 60 alunos, o parque de estudantes devia ter uns 2, 3 mil à noite ali, uma escola grande. De repente a gente ouve aquela gritaria e nós corremos todos para a janela e eu fiquei ao lado do professor Bessa na mesma janela, olhando para o céu, senador, e eu vi uma coisa, todos nós éramos ali 2, 3 mil, a cidade inteira viu. O meu ex-sogro, então, era capitão de mar e guerra e capitão dos portos do Amazonas. Ele, os marinheiros todos, o contingente inteiro de pessoas que estavam ali ficaram na beira do Rio Negro mais ou menos 15 minutos vendo aquilo. E nós, que estávamos na escola, eu não sei mensurar o tempo, porque o cérebro, numa hora dessa, se desconecta das cronologias e você entra em processo de slow motion. Então fica difícil dizer, foram 15 segundos, 30 segundos... Que horas foi do dia? Foi à noite. Agora, foi a coisa que eu nunca vi ninguém ver. Porque parecia uma traça de parede, só que do tamanho do pão de açúcar. Passando sobre as nossas cabeças, vazada de luz, e não era aquela luz simétricazinha de disco voador de Spielberg, não tinha nada a ver com isso, era tão alienígena que era chocante. Vazava de dentro. E nós todos em estado de perplexidade vimos aquilo fazer a volta lá no fim do Rio Negro, ir até a outra ponta, voltar outra vez. Depois que ele atravessou para o Rio Negro na direção de Manacapuru e sumiu da nossa visão, na beira do rio, onde o meu sogro morava, ele disse que continuou vendo por mais 10 ou 15 minutos ainda a mesma coisa. Não era deste planeta, nem desta ordem de coisas. Tem essa convicção? Absoluta. Eu nunca vi nada disso. A primeira vez que eu vi era um garoto, eu tinha 13 anos, estava com meu pai, que era uma das pessoas mais racionais que eu já conheci, ele não era racionalista. Sim. O racionalista fecha a razão num sistema e emburrece. É verdade. Ele sofria de racionalidade, sim, que mantém o processo aberto. Então, a gente ia para um jogo de futebol, no time que eu jogava, um grupo de adolescentes, fazer uma preliminar de um time em Itaperuna. No meio da estrada para Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, mais ou menos 11 horas da manhã, ele viu o que é aquilo. Paramos o carro e descemos um céu azul. Era uma esfera absolutamente brilhante, parada no meio do céu. Aí, naquele tempo, já havia muita especulação sobre OVNIs, desde o Roswell, lá nos Estados Unidos, a Manchete, o Cruzeiro, naquele tempo, gostavam desses temas, né? E tinha muito menos preconceito para falar disso naquele tempo. Então já havia os argumentos propostos, é balão meteorológico. E meu pai disse, não, balão meteorológico é assim, assado, não é isso, não é aquilo. Ele foi eliminando para nós, não pode ser. E nós parados ali. De repente aquele negócio fez, zim! Saiu da nossa frente, eu não sei mensurar também a altura, estava muito alto, mas saiu da nossa frente com uma velocidade impossível de discernir, deixou só aquele rastro da umidade quando é aquecida nos céus e fica aquele caminho de nuvem atrás. Agora, fora isso, eu tenho uma irmã que foi seguida, ela, o filho e mais um casal, do sítio da gente,
a 180 quilômetros de Manaus, até as portas de Manaus, a tia dele, minha segunda irmã, durante 2 horas, seguida por 2 bolas de luz que atravessavam na frente do carro, em cima do carro, para todo lado, corriam para dentro da floresta, voltavam de novo para todo lado. Agora, eu olho para isso, e como eu disse, eu não tenho nenhum problema de pensar que possa vir de qualquer outro planeta à semelhança do nosso, ou diferente do nosso, com constituições de vida, ou de mineralidade, ou de energia distintas da nossa. Há muitas matérias e muitas formas de energia no universo, e em qualquer outro lugar que a gente desconhece, a gente se assusta com constituições de meteoros que caem na Terra, e imagina o que existe por aí. Então não tem um problema em que seja dessa ordem de tempo e espaço, aonde esse fenômeno de luz que a gente conhece viaje. Mas só que a observação do fenômeno, e eu observo demais, porque eu fico pesquisando e me interesso por isso imensamente, por questões espirituais e também de física quântica, quanto mais eu observo, mais me parece que eles não são da linearidade do nosso tempo e espaço. Eu explico por quê. O radar detecta. O radar detecta ao mesmo tempo em que às vezes o olhar humano não vê. Outras vezes, o radar detecta a intermitência. Ele aparece no radar, o indivíduo, no piloto do avião que está aqui vendo, vê, aí de repente ele desaparece do olhar do piloto do avião e desaparece no radar, significando dizer que ele alterou dimensionalidades. Então, hoje em dia, a maioria dos físicos e das pessoas que estudam esse fenômeno cada vez mais acreditam que a existência dele provavelmente se relacione à multidimensionalidade universal e não à linearidade de visitações. Porque não faz nem muito sentido. São outras dimensões, né? Não faz nem muito sentido a gente pensar que esses fenômenos estão acontecendo desde tempos bíblicos. A gente lê o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel descreve esse fenômeno com requintes de detalhamento extraordinários para uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás. Eu vi quando era muito garoto ainda, foram os deuses astronautas? Do Erich von Däniken. É. Agora, aqui me traz uma pergunta religiosa. Jesus precisou ser crucificado nos outros planetas também para salvar a humanidade? Jesus não precisaria nem ser crucificado. A cruz era a cadeira elétrica dos romanos, né? O Jesus precisava ser morto. Sim, mas ele precisou ser morto em outros planetas? Não, ele já tinha sido... Esse é um mistério da Escritura maravilhoso, um dos nos quais eu mais me deleito. São 3 frases que aparecem no Novo Testamento que para mim são as mais revolucionárias de todas. Porque acabam com o problema do bem e do mal. A discussão filosófica sobre Deus sabia o que ia acontecer, que é toda uma questãozinha de pensamento linear. De tempo, espaço, Deus é. O que o Novo Testamento diz é: o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Antes de haver átomo, antes de haver matéria subatômica, antes de haver qualquer ente designável. Antes do tempo. Antes do tempo, o Cordeiro de Deus se entregou pela criação. Aí diz, mas para quê? Porque vida é vida. Vida é dádiva, vida é entrega. O senhor foi moço, hoje o senhor já é uma pessoa caminhando por uma idade mais avançada. O que caracterizou a sua vida até hoje, se não dádiva? Se o senhor não tivesse dado nada a ninguém, o senhor não seria o homem admirável que o senhor é. Mas porque o senhor dá vida, o senhor também perde uma dimensão de vida para dar. Eu estou com 55 anos, mas há áreas da minha vida que se sentem com 70 e tantos. Porque de 18 anos em diante eu viajei mais do que qualquer presidente em campanha presidencial permanente, pregando 13 vezes por dia e ouvindo só miséria humana. As minhas emoções cansaram. No entanto, outras riquezas cresceram em mim, mas nem por causa disso eu deixei de morrer. Cada filho que eu gerei, tirou um pedaço de mim. Não da dádiva espermal, mas da minha psique, da minha alma, das minhas emoções, e eu me entrego com prazer. Então, quando o Novo Testamento diz que antes de haver criação, o Cordeiro de Deus, que é também uma designação arquetípica para essa figura indesignável, que simplesmente por amor
cria-se dando, ou seja, num certo sentido, usando o antropomorfismo da pobreza da nossa semântica e da nossa linguagem, eu diria o seguinte: a criação é um ato da morte de Deus. A criação é um ato da morte de Deus. Do Deus que não morre, mas que morre todo dia para criar. Eu lhe falei desse filme Avatar, tem uma cena lá que é formidável, em que a parcela, vamos chamar de índios, né, os primitivos, eles matam o animal para comer. E eles pedem desculpas por ter matado, e eles agradecem por estar pedindo emprestada a energia deles. Isso é muito bonito. Lindo. Na verdade, é uma troca de energia permanente. Hoje de manhã a gente estava conversando sobre isso aqui no Papo de Graça, foi hoje de manhã, eu creio, né? Foi. Em que o tema era exatamente esse, sobre as entregas, as dádivas, trocando o energias. tempo todo. Então, para que o meu netinho cresça, o meu genro vai perder alguma coisa supostamente. Não está perdendo nada, ele está ganhando em outras dimensões. Em outras coisas. Em outras coisas. Tá perdendo Mas não algumas. existe vida sem sacrifício. E esse é um princípio da metafísica da Escritura. Antes de haver criação, houve sacrifício Ou seja, a gente de amor. pode falar numa termodinâmica social. O tempo todo. E é troca. Mas veja aqui, outra vez de vagalume, essa aqui você podia responder. Quem tem mais prestígio no céu? O santo que morreu sem pecado ou o vagalume que se esgotou ao redor de dois namorados? O santo que morreu sem pecado ou o vagalume que se esgotou? Ao redor de dois namorados. Ah, com certeza o vagalume, viu? Porque dependendo do santo, tem santo que não peca porque é chato. Isso faz até coincidência, mas o chato tem uma nessa página aqui, que é a seguinte: será a impressão que certos elefantes parecem mais leves do que certas pessoas? Absolutamente. Ou é que a chatice realmente pesa? Ah, megatons. Se puser o chato de um lado e o elefante do outro, o chato vai ganhar todas. Ele pesa muito mais. E essa aqui tem a ver também com a nossa, chamemos, de teologia. Que seria do mundo se Judas não gostasse de moedas, nem as serpentes gostassem de oferecer maçãs às jovens recém-casadas? Teria oferecido tamarindo. E Judas ia dizer, olha, deixa que eu faço de graça. E essa aqui, para você também, tudo isso é religioso. Claro. Terão dúvidas os anjos em suas noites de insônia? Os anjos têm perplexidade, sabia? E a Bíblia diz. E essa aqui, quando chove no inferno, os diabos comemoram? Quando chove no inferno, eles reclamam. Eles reclamam porque tanto faz se é fogo ou se é alma, demônio é ingrato. A característica do demônio é a revolta e a ingratidão total. Esse aqui tem tudo a ver com o seu Pavarotti. Por que há tantos cursos de inglês e não encontro um único que me ensine a falar a linguagem dos pássaros? Porque simplesmente os Estados Unidos da América começaram em cima do protestantismo. O protestantismo é logorreico. Se a gente visitar algumas tribos indígenas, a gente vai ver que muitos seres humanos, antes de aprender a falar, aprendem a cantar e a assoviar. Não é verdade? É verdade. Mas nos Estados Unidos da América... E algumas pessoas são capazes de falar, pode ser falar entre aspas, com os animais, com os pássaros. Com as árvores, com as plantas. São capazes. Isso aí deixou de ser misticismo e passou a ser fato e realidade. Assim como, por exemplo, o chamado mal-olhado, que era sempre alguma coisa ligada à superstição. Hoje em dia se sabe que tem gente que é capaz de secar um jardim inteiro com o olhar. Sem nem ter culpa disso, né? Às vezes não é nem por causa de culpa, às vezes é por causa de quem a pessoa é. A amargura transmite a energia que seca tudo. Ódio seca tudo. Inveja. O senhor nunca vai encontrar nada crescendo bonito plantado pelas mãos do ódio.
E essa aí, falando em ódio, e essa aqui? Será a civilização uma imensa orgia sadomasoquista? Com absoluta certeza. Você acha? Eu acho. Acho que a civilização humana é a coisa mais insana que existe. Mas ao mesmo tempo é a coisa mais bela que existe, não? Eu acho que, sinceramente, não. Eu acho que ela teria a chance de ser a coisa mais bela que existe. A grande tristeza sobre a humanidade é o desperdício do potencial. Dela própria. Dela própria. Porque ela é, a gente, por exemplo, olha para o ser humano enquanto ele é completamente humano, que é enquanto ele não sofreu o surto da adulteza, enquanto ele não caiu, pelo menos, no surto da puberdade arrogante, enquanto o estado de pequenino e de criança está presente, você só vê divindade e beleza. Depois que essa evolução desgraçada se instala com a pulsão egoística, é que a civilização vai virando esse inferno que precisa de lei, de gestão, de governo que às vezes tem que jogar duro. Essa estupidez geral, essa né? estupidez toda. Essa tem a ver com isso aqui. Se a fala pagasse pedágio, o mundo seria mais inteligente ou só os ricos continuariam a dizer bobagens? E as mulheres. Desculpem, eu não estou sendo machista. Vocês, mulheres, me perdoem, mas é que a cota masculina de conversa esgota na média estatística com 2.000 palavras por dia. E essa aqui é, As mulheres precisam de 5.000. essa aqui é mais atual para o mundo político. De que é que chama os ratos a seus corruptos? De que chamam? Diz assim, ratazanas desgraçadas. Ela vê que chamam de seres humanos. Ou isso, né? Deus me livre de me tornar humano. Deus me salve da Nós natureza de chamamos vocês. Eu aceito um buraquinho. Vocês é que querem esburacar o mundo inteiro. Agora, essa aqui tem a ver com as multidimensionalidades de que você fala. A quem Deus encarregou de guardar as fotos que não foram feitas? A quem ele encarregou? Ele As fotos que não foram feitas, onde é que elas estão? Né? Elas estão nas pedras, nas árvores, no ar, no vento. Por exemplo, a arqueologia o que é? Senão a leitura de fotos que não foram feitas. A antropologia o que é? Senão a leitura de fotos que não foram feitas. O que é a ciência da computação? Senão a certeza de que pedras guardam informação. Silício. Quando Jesus disse, se não falardes as pedras clamarão, parecia uma hipérbole. Para nós que somos seres pós-modernos já não é. Porque a gente está o tempo todo fazendo as pedras falarem e nos utilizando das memórias das pedras. Você vê que como o problema de você sair da lógica é importante. Eu fiz uma pergunta que não tem nenhuma lógica. Você conseguiu dar a sua lógica. Nisso, né? E essa aqui talvez também. Onde será que Deus encontra material para fabricar o amanhã? Aonde? Ele não precisa fabricar, a gente vai fazendo. A gente vai fazendo. Né? Essa é uma prerrogativa que ele nos deu. E essa aqui, o que é que você acha? De que lembra Deus com mais orgulho? Do voo de uma andorinha ou o andar de uma mulher apaixonada? Do que entre um e outro? É. Com certeza absoluta, ele olha para o olhar da mulher apaixonada e diz... Quando esse surto se transformar em razão e essa paixão virar amor, ela vai voar como uma andorinha. Essa tá boa. E essa aqui, quando Deus criou a água de coco, decidiu logo escondê-la, ou só depois de provar é que ele percebeu que ela exigia proteção contra a gula dos homens? Quando ele criou a água de coco... Porque é a coisa que ele escondeu mais de tudo, é a água de coco, né? Vai ver que ele escondeu para os tempos em que a água vai faltar na terra, né? Vai ver que a água de coco ainda vai ser o grande reservatório pequeno da sobrevivência humana, como já foi em milhares de ilhas desertas e para muitas civilizações perdidas. Essa aqui eu espero que ninguém use para a nossa conversa aqui. Se as ideias cheirassem, será que alguém iria a certas palestras? Especialmente de autoajuda, não. De autoajuda, dependendo de quem seja. Agora, essa aqui, os evangélicos que eu mostrei, já
ficam incomodados. Ah, é? Mas eu acho boa. Então eu não me incomodarei, porque eu não sou exatamente um É evangélico. verdade, você não vai se incomodar. Se Deus usasse o seu lado mulher, ainda haveria fome no mundo? Se Deus usasse o seu lado mulher, haveria fome no mundo? É. Deus usa seu lado mulher, ele pariu um muito filho. bem, muito bem. Porque as pessoas não gostam porque diz, não faz sentido dizer Deus mulher. É porque eles não entendem que Deus é tudo. Você Que foi Deus é pelo outro lado, masculino. você assumiu que ele é também mulher. Deus é feminino, Deus é tudo quanto num ser humano possa ser e infinitamente mais do que tudo quanto o ser humano possa conceber, está no ser de Deus. Não haveria mulher se a dimensão feminina não habitasse Deus. Eu tenho a impressão que se o poder estivesse nas mulheres, E Deus se chama, haveria fome no e mundo. Deus se trata de modo feminino nas Escrituras muitas vezes. né? Se quantas vezes quis eu reunir-te como uma galinha embaixo das suas asas. Né? Ele, às vezes, ele se descreve como uma mulher em dores de parto, parindo um filho que não quer nascer. No livro de Ezequiel, ele se descreve como alguém que viu uma pessoa largada em cima de sangue, abandonado por uma mãe desnaturada, e ele mesmo a tomou, colocou no seu seio e alimentou Israel como um indigente na terra. Então, a Escritura está cheia. Agora, trazendo... Pode a mãe esquecer do seu filho, mas ainda que se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. Agora, saindo dessa metafísica, poética, que eu me dei a liberdade, eu não tenho a menor dúvida que a lógica feminina, sem ser machista ou feminista, mas essa maneira como elas pensam, elas têm uma urgência de resolver os problemas. Vou dar um exemplo. Se falta comida numa casa, o homem sai, procura emprego, trabalha 30 dias, pega o dinheiro, volta para casa, em geral para no boteco para tomar uma... Quando chega em casa, morreu todo mundo. Mas se falta comida numa casa, a mulher o que faz? Ela manda o menino pedir uma xícara de arroz ao vizinho. Manda o menino engraxar sapato. Mas de noite tem que ter comida. É verdade. O homem é mais irresponsável nisso. É totalmente, até porque esses 120 mil anos de civilização humana, de prevalência masculina, de caçador que sai, que migra, que não volta, deu ao software do homem esse compromisso de responsabilidade, no máximo com o provimento, não com o cuidado. É isso mesmo. E agora, falando ainda de Jesus em relação a esse tema, uma coisa que me impressiona em Jesus não é só o fato de que ele não casou. O Jesus ser celibatário. Apesar do Dan Brown, no Dizer Código da Vinci, querer que ele tenha transado e tido filhos com a Maria Madalena de qualquer jeito. Tem um outro livro aí que diz que ele foi para a França. Mas tem muitas versões, Caxemira, França, para todo lugar. Ele fez filho em tudo que é lugar. Ele tinha que ter vivido uns 1000 anos para ter feito o que disseram que ele fez. Mas, pois bem, uma coisa que eu acho interessante é que Jesus não casa e não gera filhos. Mas a relação dele com os homens, as mulheres e as crianças, conquanto carregue a virilidade do filho do homem, ela carrega a ternura materna o tempo todo. O que você encontra em Jesus é a síntese do gênero ativo, masculino, viril, que faz a provisão, mas você encontra o cuidado. Dai-lhes vós mesmos de comer, separa o grupo, divide em grupos, faz perguntas que só mulheres fazem. E ele se identifica com a figura feminina toda hora. Por exemplo, ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher. Olha como ele conhece a psicologia feminina. É semelhante a uma mulher que perdeu uma pataca de ouro, um denário, que ela guardava. E aí, o que é que acontece quando a sua mulher ou a minha mulher perdem alguma coisa, uma joia, alguma coisa? Elas surtam em casa, né? Ficam procurando. A gente diz, deixa que a casa acha, que é para nem perder tempo, você já está com outra coisa. Minha mulher vem, meu Deus, onde é que foi parar aquilo meu? Eu digo, meu amor, deixa que a casa acha. Só que vai achar para mim daqui a 3 dias, uma semana, um mês. Quando achar, está achado. Eu não procuro. Mas ela não descansa procurando. Aí Jesus, usando essa psicologia, diz o seguinte: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que, tendo perdido a sua moeda,
Procurou até achar. É aquela mãe que pede o açúcar, que pede a banana, que vai atrás, que faz a provisão. Procurou até achar. E quando achou, reuniu as suas amigas e disse: vinde, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha dracma perdida. Que é uma coisa que Deus faz toda hora. Frequentemente as festas de Deus são mais caras do que os achados divinos. Deus é um perdulário. Frequentemente, para celebrar, ele é aquele que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai procurar uma. Quebra a lógica do capitalismo completamente. As parábolas de Jesus quebram todas as lógicas capitalistas, econômicas e de numerários e valores quantificáveis. E é uma lógica que se assemelha extremamente à emotividade feminina. Quando ele estava se despedindo dos discípulos dele... Mas aí... Quando ele estava se despedindo dos discípulos dele, todo mundo triste, ele disse: olha, a mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque é chegada a sua hora. E esse é o momento que a gente está vivendo aqui. Eu estou para parir algo. E está todo mundo sentindo dor, e essa dor se irradiou para todos vocês que estão num processo de parimento também de alguma coisa. Mas depois que o menino nasce, ela já nem se lembra mais das dores, pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. E tem outros e outros filhos. Agora, isso me traz essa preocupação que está na cabeça de muita gente com a chamada teologia da prosperidade. Que é uma desgraça, eu chamo de teologia da avareza. Da avareza. É. Uma pessoa me chocou interessante um dia desses, que esteve em Cuba e não viu igrejas evangélicas. Eu achava que era porque o Estado proibia. Eu disse: não, lá tem católica, tem isso, tem aquilo. É porque lá não tem dinheiro para dar dízimo. Não tem igreja evangélica, não tem igreja safada evangélica. Sim. Não tem as neopentecostais que só vivem de dinheiro, que são caça-níqueis, que são cassinos religiosos, que são quadrilhas instituídas, que são as piores quadrilhas. O crime mais organizado no Brasil está nas igrejas evangélicas neopentecostais. E essa sua fala, como é que repercute no meio? Em quem a gente boa de Deus, eles dizem aleluia. Agora, a pastorada toda que vive do engano, chupando sangue e enganada, pede ao diabo, não a Deus, todo dia que eu morra. Mas Deus vai me conservar aqui muito tempo gritando que o que eles fazem é diabrice, que não tem nada a ver com o Evangelho, que o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa deles. Agora eu perguntei um dia desse a um jovem, que aliás agora é vereador Pierre, lá de Nova Friburgo. É um professor de História das Religiões. E ele um dia me levou em Nova Friburgo para o aeroporto do Galeão, são 2 horas. E ele me dá aula. Deve ter uns 20 e poucos anos, ele me dá aula. Aí eu fiz uma pergunta a ele assim: por que as igrejas evangélicas, em geral, né, crescem tanto? Ele é católico, muito católico. Ele me deu uma resposta incrível. Ele disse: por 3 razões. Primeiro, o acolhimento. A igreja evangélica acolhe. A católica não acolhe. A fala do pastor, a recepção, incorpora como se fosse uma família, que na igreja católica é uma distância. Segundo, para minha surpresa, ele acha que os evangélicos estão mais sintonizados com as evoluções dos costumes de hoje, em relação a divórcio, em relação à castidade. Alguns evangélicos. Eu, por exemplo, me divorciei e fui anatemizado. Eu era unanimidade nacional, até eu me divorciar. Quando eu me divorciei, eu fui anatemizado por toda a pastorada legalista neopentecostal. Tudo bem, mas tem igreja evangélica que aceita homossexuais, tem igreja evangélica que já ordena mulheres. Não, nesse sentido. E os católicos de jeito Mas a gente nenhum. não pode generalizar. A grande maioria dos evangélicos são contra tudo isso. O que acontece é o seguinte: uma igreja como a Universal do Reino de Deus, ela não tem um valor ético. Então, tanto faz. O Bispo Macedo declarou à revista Veja, há alguns anos atrás, que na Universal um homem podia ter 20 mulheres, uma mulher podia ter 15 homens, desde que todo mundo contribuísse, estava bom.
Então, o único elemento absoluto ali é que você indo tem que deixar sua grana, porque esse Deus deles é Mamon, se alimenta de dinheiro, só ouve orações que sejam preces enviadas no e-mail de dólar ou de real para a celestialidade. Antes de fazer uma pergunta aqui, que de repente me veio à cabeça, você pessoa que pode me esclarecer, o terceiro ponto, depois do acolhimento, depois de maior sintonia com o presente, é de que o padre celebra, o pastor fala, e isso atrai mais. Eu acho que em cada um desses três elementos existem verdades. Verdades que não são absolutas e que não podem ser aplicadas no todo evangélico e nem tampouco podem ser aplicadas como um contraditório total em relação à Igreja Católica. Hoje em dia, na Igreja Católica, existem comunidades enormes, que são comunidades de grande acolhimento, comunidades boas e generosas. Existem leigos católicos pregando na televisão. Em geral, quem prega melhor na Igreja Católica são os leigos. O sacerdócio católico enfeia o padre. Ele fica com aquela voz sacerdotal, uns maneirismos esquisitos, com a obrigação de falar conforme o bispo dele, vai se distanciando do povo. Antigamente ainda era de costa em latim, agora é de frente, mas num linguajar teologal que nem sempre se entende. E enquanto leigo, estabelece aquela relação que é muito mais parecida com a de um pastor numa igreja, que é uma relação mais de proximidade. Você está entendendo, meu irmão? A Bíblia diz assim, o que você acha? Ele troca mais, ele demanda mais uma reação do povo. Agora a pergunta, onde é que na Bíblia está escrito tanta prevenção, preconceito e até ódio contra os homossexuais? Não está escrito, está escrito na eles religião, dizem, né? Na Bíblia não? Não, a Bíblia faz duas menções. E as duas menções que ela faz, aliás, faz três. A primeira menção está em Romanos, no capítulo 1, numa carta de Paulo, que é mal entendida, porque Paulo está descrevendo o fenômeno global do Império Romano. Não está descrevendo o comportamento de um indivíduo honesto, sério e sincero e que carrega dentro de si uma pulsão homossexual. Ele está fazendo uma descrição, depois em casa o senhor pode ler, em Romanos capítulo 1, ele descreve com exatidão a Roma que a gente conhece. A Roma dos bacanais, a Roma das surubas, dos swings, dos surtos que não eram só dos imperadores, mas que se alastraram tanto pela sociedade. Como heterossexual. E também, era o César, era o amante de todas as esposas e era a bunda de todos os maridos. E ele se orgulhava disso. Era um mundo no qual o próprio imperador podia dar ordem e dizer, escuta, eu quero que você vá do meu quarto fazer um servicinho em mim. E ele não ficava menor por causa disso. O que Paulo estava descrevendo era a degeneração completa de tudo que é valor, família, relacionalidade, monogamia estável. Era uma sociedade que tinha trocado todas as coisas. Não só tinha se tornado absolutamente idolátrica, a ponto de adorar o próprio Estado e o imperador, fora um panteão de deuses para todos os gostos, como praticava a pior de todas as idolatrias na denúncia de Paulo, que era a idolatria do hedonismo. Vivia exclusivamente por prazer. Nesse pacote, que ele inclui a coisa de homem com homem e mulher com mulher. Mas não necessariamente porque um ser humano sadio, normal, honesto, sincero, responsável e que procura dentro de si desde a infância uma pulsão de heterossexualidade não encontra e vai descobrindo aos trancos e barrancos e sofrimento, porque é um sofrimento interior horrível até o indivíduo chegar a essa conclusão sobre ele mesmo. Só um cínico não sofre. Eu estou lhe dizendo isso não como teoria, eu tenho um filho que é um homossexual assumido. E não é bicha, é homem, e é macho, e é íntegro, e é sério. E teve a coragem de chegar para mim e dizer, pai, você criou um homem. E eu quero te dizer o seguinte, por amor a você, a Deus, a mamãe, a todo mundo e a mim mesmo, eu fiz todos os esforços da vida, desde 6 anos de idade, quando a minha primeira libido começou a se manifestar, para eu gostar de mulheres,
Você viu como eu tentei namorar, como eu tentei tudo, mas no meu coração, para eu ser honesto, eu só consigo amar o meu igual. E o nome disso é homossexualidade. Eu não quero te matar de dor. E eu não quero escandalizar ninguém. Mas o que você prefere? É uma pergunta para o seu livro. O que você prefere? Um filho disfarçando quem ele é? Ou você prefere um filho inteiro, claro, na sua cara e na luz? Eu digo, meu filho, eu sou da luz. Eu quero você inteiro e na luz. E eu quero encontrar um desses acusadores de uma pessoa assim, para ficar cara a cara com ele, porque eu não tenho encontrado homens mais homens do que ele. Sim. Na integridade e na consciência. Agora, é um homem que odeia promiscuidade. Assim como se ele fosse casado com uma mulher, ele não gostaria de promiscuidade. Essa então, primeiro esse depoimento aqui. Primeiro é aqui, Romanos 1 fala disso. Romanos 1 e o outro. O outro texto é Paulo, quando ele menciona efeminados. E aí é uma declaração sobre aquele estado bichoso assumido, do cara que faz questão absoluta de sair andando para escandalizar. Exibicionismo. Exibicionismo. E Paulo denuncia isso. E o livro do Apocalipse também fala que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, mas não está falando da homossexualidade, está falando da ideologia homossexual. E aí a gente tem que fazer uma distinção entre homossexualidade e homossexualismo. Homossexualidade é uma condição, homossexualismo é uma ideologia. Homossexualidade é um estado, homossexualismo é uma pregação. Entendi, é uma pregação. Homossexualidade é uma condição, homossexualismo é uma publicidade que quer fazer cabeças. Como também a pornografia, claro. O heterossexual tem que ser... A heterossexualidade se tornou, na maioria dos casos, uma coisa completamente pervertida. Não é só porque se trata de um homem e de uma mulher. Agora, por que é tem que haver saúde na relação. Por que isso é tão claro para você e a gente não encontra Sabe por que isso é tão claro para mim? Não, e a gente não encontra outros que pensem assim. Sabe por quê? Uma diferença básica, eu não sou melhor do que ninguém. É porque eu leio a Bíblia a partir de Jesus e não Jesus a partir da Bíblia. Por que tão poucos leem a Bíblia a partir de Jesus? O senhor me desculpe, conquanto Karl Barth tenha dito que Jesus é que era importante mais do que a Bíblia, conquanto outros tenham dito, mas na história do cristianismo, e eu não faço parte dessa história, mas sou parte dela, de algum modo, ninguém até hoje teve a coragem de dizer, eu não estou querendo direito autoral, tem muita gente por aí que deve ter pensado a mesma coisa, eu só não disse. O que eu disse, com 26 anos de idade, escrevi num livro, de lá para cá, tudo que eu digo gravita em torno disso. E essa é a revolução das revoluções na interpretação da Bíblia. Se Jesus, que é o verbo encarnado, olha como é simples e lógico. O Evangelho de João diz que o verbo eterno se fez carne em Cristo. Ora, o verbo eterno, que é impossível da minha lógica compreender, se encarnou. Foi por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Mas isso está para além de explicações. Habita o mundo da constatação relativa. No entanto, quando o verbo se encarnou, para que eu entenda o verbo, eu só posso entender o verbo a partir da encarnação, porque a encarnação é o único elemento concreto que eu tenho diante de mim e o verbo é abstrato. Ora, quem lê Jesus a partir da Bíblia entra numa salada esquizofrênica, porque Moisés dizia certas coisas que Jesus não disse mais. Jesus disse, Moisés disse assim, eu porém vos digo. O próprio Novo Testamento diz que uma quantidade enorme de coisas do Velho Testamento caíram em caducidade, esclerosamento e obsolescência, porque elas eram arquétipos e sombras e simbolismos que prenunciavam Jesus e que anunciavam o que Jesus haveria de encarnar. Ou seja, até a chegada de quando a gente encontra Jesus, a gente descobre que a própria Bíblia caiu, parte delas, em obsolescência. Há partes inteiras da Bíblia que não combinam com Jesus, que fazem parte não da evolução de Deus, a Bíblia faz parte da evolução do homem. Me diga uma coisa, você tem espaço para falar essas coisas nos seminários? Olha, eu só não estou em todos os seminários falando todos os dias porque eu não tenho vontade, eu já gastei tudo. Mas eles estariam abertos a você dizer isso? Eles estão me vendo ali, ó.
Não, mas estão vendo, gostando ou estão vendo? Amando. Recusando? Tem milhares ali nos vendo. Eu dou mais aula para seminarista do que todos os professores do Brasil Inclusive somados. católicos. Católicos também. Sem presunção nenhuma, sem sair daqui. É, Tem um campus ali assistindo. sei. E ninguém segura. Porque uma vez que o indivíduo entende que Jesus é a chave hermenêutica para entender tudo, ele faz uma outra pergunta. Como foi que Jesus tratou essa questão? Ou não havia homossexuais à volta de Jesus? É claro que havia. Na boca de Jesus não tem nada Uma sobre menção. Não tem uma menção e não era por falta de haver. Quem falou que uns nasceram assim, Ele, foi o próprio Jesus. Jesus disse, É. a, Chega disso. a única menção, e que não é exatamente alguma coisa acerca da homossexualidade, mas da situação da castração do eunuco, mas que tem um aplicativo que chega até aí, ele diz o seguinte: alguns homens nasceram eunucos, Nasceram sem pinto. outros foram feitos eunucos, e outros se tornaram a si mesmos e se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Então, a terceira categoria é aquele indivíduo que abriu mão da sexualidade para uma dedicação exclusiva a algo que, uma vez havendo a contingencialidade conjugal e o casamento, fica relativizado. Por exemplo, eu dedico supostamente a minha vida toda à pregação do Evangelho, mas isso é em tese, porque eu estou dividido. Daqui a pouco eu tenho que conversar com a minha esposa, a gente tem que resolver problemas da casa, a gente tem um monte de coisa. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios que quem casa se divide, vai servir ao Senhor e vai servir à família. E se for diferente, está errado. Então, o eunuco que se faz eunuco por amor ao reino de Deus é esse indivíduo que diz: a exclusividade total da minha vida será para essa causa. Como Paulo. E é Aqueles... isso que serve de base para o celibato na Igreja Católica? Não, porque o celibato é imposto, isso aí é uma escolha. É verdade, O celibato da Igreja Católica é uma anomalia total em relação à Escritura, a Jesus, à Bíblia e a tudo. Até É apenas quando? uma questão econômica. Até quando a Igreja segura? o celibato? Olha, enquanto não houver uma revolução, uma revolta, eles vão segurar porque é muito mais econômico manter padres individuais do que sustentar famílias. Eu acho Ficaria que 10 vezes mais caro. não deve durar mais um ou dois papas. Tomara que não, porque é absurdo. Mas então, a primeira contingência é aquele que se faz eunuco por amor ao reino de Deus. A segunda é aqueles que os homens fazem. E a primeira é aquele que nasce. Ora, no processo da homossexualidade até o homossexualismo, a gente tem essas três etapas. A gente tem a genuína homossexualidade, aquela do indivíduo que nasce. E essa era uma questão séria há muito tempo atrás, mas de 3 anos para cá, a ciência genética fez avanços extraordinários. Já detectaram o gene da homossexualidade. Da pulsão homossexual. Que já não é só mais ligada à psique, Pulsão. ela já está ligada também ao elemento genético. Daqui a mais 5 anos, essa questão vai ser mapeável com uma facilidade enorme. É o que nasce. Ele não escolheu, nasceu. Mas outro por cultura. O que ele vai decidir é o que ele vai fazer com a homossexualidade dele. Ele pode fazer a última escolha, que é, por amor ao reino de Deus, se dedicar exclusivamente a uma coisa, mas a maioria não faz. O indivíduo é culpado por ter nascido com isso aí? De modo nenhum. Como perguntaram a Jesus, quando ele viu um cego de nascença: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas foi para que nele se cumpram as obras de Deus. Deus tem projeto para cada singularidade humana, inclusive para do ser humano que nasceu homossexual. A segunda condição são aqueles que os homens fazem. Eunucos ou homossexuais, é o que eu chamo de traumagatizado. É aquele indivíduo que com 6 aninhos, tinha um priminho de 12, de 13 ou 14, que começa a pegar o garoto atrás do poste, atrás do armário, não sei o quê. A primeira experiência sexual do indivíduo tem como estímulo erógeno o ânus. Ele vai se viciando, ele não consegue nem fazer a leitura do que está acontecendo, tem alguém utilizando-se dele. Ele sente ereção peniana, mas o prazer que ele sente é anal. Quando ele chega na puberdade, depois de já ter sido usado toda a tarde por 2, 3 primos ou coleguinhas, durante 5, 6 anos,
O cérebro dele já criou circuitos neurais que só entendem o prazer erógeno se o estímulo for anal. Então ele se tornou um homossexual pelo trauma, pelo uso, pela frequência e pelo abuso. Os homens fizeram. Esse indivíduo pode ter alguma reversibilidade no processo com muita luta. Não é fácil, não. A maioria não consegue. O trauma é pesado. E a misericórdia tem que ser imensa para entender o drama do indivíduo e a viagem dele. A terceira categoria é mais rara. Eu tenho alguns amigos homossexuais que desistiram de qualquer vínculo sexual por amor ao reino de Deus, por uma dedicação exclusiva ao reino. Por exemplo, na Igreja Católica, um dos teólogos mais respeitados dos últimos 30 anos e que morreu talvez 10 anos atrás, Henry Nouwen. É conhecido. Maravilhoso, um homem de uma espiritualidade linda, um ser humano lindo, homossexual. Ele só não era praticante. Mas era assumido? Claro, porque a única coisa sincera que um homossexual tem que fazer, praticando ou não praticando, é dizer para ele mesmo quem ele é, não é? É a primeira coisa. E ele teve a hombridade de chegar e dizer, vocês podem ter certeza do seguinte, aqui dentro de mim existe um homem que só tem potencial para desenvolver afeto conjugal por um outro homem. Eu desisti disso e não quero e nunca pratiquei. Mas nem por causa disso isso deixa de existir dentro de mim como latência. Mas desistiu como um ato de fé para não pecar? Ele desistiu ou por opção de se dedicar a outra coisa? Ao sacerdócio. Sim, mas não é porque ele mas era é porque considerava um pecado ou não? Não, ele era um homem evoluído o suficiente para saber que a dignidade da relação entre dois seres humanos, não importando o gênero, vai sempre ser alguma coisa vista por Deus com dignidade. O amor sem sexo mais celebrado do Velho Testamento é entre Davi e Jonatas. Davi, o grande rei de Israel, e Jonatas, filho do rei Saul. Foi amor à primeira vista, quando Davi matou Golias, o gigante, e Jonatas olhou para Davi, a Bíblia diz que o coração dele se internurou e ele amou a Davi como a sua própria alma. É uma declaração tão forte que o hebraico, o termo hebraico que descreve isso, sua própria alma, diz, e ele aglutinou a sua alma, Davi, como uma cicatriz de dois lábios de uma ferida que se juntam. Caramba. Veja a força desse casamento. Dois homens completamente viris e de guerra. Provavelmente, certamente, nunca houve nada entre eles a não ser abraços viris e compromissos viris, mas a afetividade dava glória a Deus. Agora, no ambiente religioso tinha um monte de gente que quer dizer, tem um negócio esquisito rolando aí, hein? Davi escreveu que o amor dele era maior que o das mulheres. Não, ele disse que quando Jonatas morreu e o Saul, ele escreveu a poesia que em hebraico, na Bíblia hebraica, é considerado o texto mais belo do Velho Testamento, embora a nossa tradução para o português não tenha carregado essa beleza literária, nem de rima, nem de nada disso. Mas no hebraico é lindo. Toda vez que eu chego no Monte Tabor, em Israel, que foi onde Jonatas e Saul morreram, eu sempre peço para o meu amigo Hugo ler em hebraico o texto inteiro da poesia da composição que Davi fez após a morte de Saul e Jonatas. É onde ele diz, o teu amor, amigo Jonatas, a mim excedia ao amor de todas as mulheres. Você veja a liberdade que existe na espiritualidade bíblica. O Davi morreu velho. Com 70 anos de idade, de cansado, porque a vida dele foi um perrengue danado. Então, ele foi para a guerra até mais ou menos 60 e poucos anos de idade. Mas um dia na guerra ele sofreu uma cãibra tão grande que a mão se apegou à espada, ele já não conseguia mais abrir nem para se defender. Daquele dia em diante, os homens dele não deixaram mais ir à guerra alguma, até o dia da morte dele. Mas voltando, esse amor entre Davi e Jonatas, que não teve implicações sexuais, teve todavia implicações de uma afetividade que Davi diz que transcendia o amor que ele tinha conhecido por mulheres. O que... Pois é, mas depois de tudo que você diz, fica incrível ver os discursos homofóbicos dos pastores e dos padres.
São discursos da moral cristã, do cristianismo. O cristianismo não está fundamentado em Jesus, está fundamentado na moral desenvolvida pelo cristianismo depois do ano 300. Há um livro que hoje em dia está esgotado, mas eu gostaria muito que o senhor lesse. Talvez a sua assessoria ache fácil no eBay ou no Amazon.com. Minha assessoria não, isso quem faz sou eu. O senhor mesmo. Mas olha só, se chama Eunucos por Amor ao Reino de Deus. É uma Eunucos por Amor ao Reino de Deus. É uma teóloga alemã, catedrática, que foi expulsa da Igreja Católica por causa desse livro. Ela fez um inventário dos documentos papais, em tudo que ela pôde encontrar, sobre a doença da sexualidade cristã. Não existe nenhum povo na Terra mais tarado, mais doente, mais homofóbico, mais qualquer coisa nessa área do que aqueles que foram condicionados pela moral do cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. A ética do Evangelho não se assemelha à moral do cristianismo. Tem nas outras religiões, né? Não, é uma fixação. Nas religiões orientais não existe esse preconceito, né? Existe. Não, entre o islamismo existe. Porque eles são herdeiros do judaísmo e do cristianismo. Exatamente. O islamismo é um judaísmo e um cristianismo abrutalhado, nesse sentido. Mas nas religiões orientais existe o conselho de que não é assim. Não é Armstrong o nome dessa autora? A autora desse livro? Não, não é. O nome dela é alemão e eu não estou lembrado aqui agora, já tem uns 15 anos que eu li o livro. Acabou que eu emprestei para um amigo e ele nunca mais me deu. Você não lembra o nome? Ah, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Eunuchs for the love of the kingdom of God. Mas tem em português. Tem? Eunucos por amor ao reino de Deus. Pode escrever lá no Google, no Amazon, que você vai achar. E a história é fantástica, porque mesmo os indivíduos mais ilustrados do cristianismo eram tarados. Santo Agostinho, que é um cara que eu admiro a beça. No meu livro, Confissões de um Pastor, cada capítulo começa com uma frase de Santo Agostinho. Dos malucos, para mim, ele é o mais beleza, o mais humano, o mais legal. Até porque na mocidade ele experimentou a ambiguidade do desejo. Então havia uma relatividade instalada nele para ele ser mais misericordioso. Mas os tempos eram tão perversos que até Agostinho, que era o mais aberto de todos, sai com coisas impensáveis a esse respeito. Era um tempo em que se dizia o seguinte: se a mulher reportar um gozo de prazer no ato sexual, ela era punida com muito mais rigor do que às vezes se ela transasse com o vizinho. Porque houve momentos na Igreja Católica em que o prazer sexual era uma coisa mais diabólica do que a traição. Vejam o nível da loucura no qual o cristianismo foi constituído. Ainda não é bem visto, né? O prazer sexual. Já no meio evangélico, essa é uma parte que está resolvida há muito tempo. O evangélico gosta de transar e sentir prazer. Como também é uma coisa mais ou menos resolvida no meio evangélico, a história do contraceptivo. É verdade. Era um problema até 40 anos atrás. Mais de 25 anos para cá virou uso comum. Ninguém discute mais esse assunto. O que é tabu ainda são essas outras coisas, tipo homossexualidade. O cara não quer saber se o sujeito é gente boa, humano, generoso, carinhoso, honesto, sincero e verdadeiro. Se ele disser, olha, a minha afetividade se dirige na direção do igual, ainda que ele seja absolutamente na dele, não tente seduzir ninguém, impressionar ninguém, não faça propaganda de nada, ou seja, haja só a homossexualidade dele, mas não homossexualismo, ainda assim ele é objeto de preconceito total. E tem uns malucos aí, e o senhor sabe disso melhor do que eu, no Senado e no Congresso, que cada vez que qualquer coisa vai ser discutida, eles se mobilizam para todo lado e fazem um escarcéu. Até o dia em que o neto dele chegar em casa e disser, vovô, desculpa, mas aconteceu comigo. Mas tem uns avós que expulsam de casa. Expulsam de casa, mas vão morrer angustiados. Vão sofrer o juízo do seu moralismo até a última pulsão de vida. Nada é melhor para curar o preconceito do que a experiência contraditória famigerada, enfiada na carne do indivíduo, para ele entender com quantos paus se faz uma cangalha. E aí ou ele aprende a misericórdia ou ele se embrutece para sempre. Tem alguns que escolhem o caminho do embrutecimento, outros fazem o caminho da reciclagem de si mesmos,
da compreensão do que é humano, do que não é humano, do que é bom, do que não é bom. Existem, há uma pergunta aí, dentre as várias do livro, o que é melhor? São várias, o que é melhor, isto ou aquilo, né? Na ética do Evangelho, a gente sempre deve procurar o que é melhor, o ideal de Deus, escrito e explicitado. Mas frequentemente, e o apóstolo Paulo é quem melhor diz isso, a gente tem que lidar com a realidade onde não existem ideais nem utopias possíveis naquela circunstância. Então, quando este é o caso, o conselho do Novo Testamento é a escolha dos males o menor. É o caso, por exemplo, o Novo Testamento é contra a escravidão. Em Cristo se diz, não há homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, não existe sexismo, não existe nada disso. Nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem etnicismos. Em Cristo tudo isso morre. Apesar disso em Cristo morrer, os apóstolos tiveram que lidar com o mundo real. No mundo greco-romano existia homem, existia mulher, existia bárbaro, existia cita, existia escravo, existia livre. E eles estavam pregando para essas pessoas nesse mundo relativo e ambíguo. Então o que eles fizeram? Eles chegaram e disseram, não, você não pode vir para a fé enquanto você não libertar todos os seus escravos? Não. Eles disseram, agora que você conhece Jesus, fique sabendo que em Cristo não há escravo e nem liberto, vocês são iguais. Mas enquanto isto não acontece na prática, você que é o Senhor, trate o seu escravo como seu irmão em Cristo. E você que é escravo, desdemonize o seu patrão e o trate como seu irmão em Cristo, de modo que o amor do Evangelho relativizará a lei romana. A lei romana ficará vigente para os romanos surtados, não para vocês, porque você será um escravo tratando o seu patrão como um amigo e você será um patrão tratando o seu escravo como um irmão. E isso é tão forte que no Novo Testamento há uma carta sobre isso, carta de Paulo a Filemão. Filemão era dono de um escravo chamado Onésimo. Onésimo fugiu da casa de Filemão e se converteu no encontro com Paulo. E aí Paulo, depois de ensinar o evangelho a Onésimo, e o nome Onésimo significava útil, e Paulo, em grego, e Paulo faz uma brincadeira dizendo a Filemão, se antes ele te foi inútil, contradição em relação ao próprio nome, agora ele encarna o nome, ele se tornou útil a ti e a mim. E eu estou enviando de ti, não como um escravo, eu estou te enviando o meu próprio coração. Eu estou te enviando um irmão caríssimo e que tem que ser muito mais amado até de ti do que de mim. Porque ele está em Cristo. Então a revolução do Evangelho acontece no meio das relatividades da história. Ou seja, não existe espaço no Evangelho convictamente para nenhum tipo de poligamia. Mas existe espaço no Evangelho para a tolerância poligâmica da primeira geração que chegou a se converter, já com um caso feito e formado. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, dando instrução sobre bispos, como ordenar bispos, entre as 12 coisas que ele diz acerca do bispo, como qualificações, ele diz que seja marido de uma só mulher. Por que ele diz seja marido de uma só mulher, se o princípio cristão já ensinava que cada homem deveria ter só uma esposa? Ora, é porque eles iam pregar no mundo greco-romano e encontravam pessoas com 2, com 3, com 4. E que nem por causa disso deixavam de querer conhecer Jesus, o Evangelho e se converter. E eles, nem por causa disso, iriam se tornar desumanos o suficiente para dizer, não, você só pode vir se das 4 mulheres deixar 3, que seria uma perversidade. Então eles acolheram a todos e fizeram o quê? O bispo, no entanto, como será a referência modelar para uma nova geração, que ele seja marido de uma só mulher. Além de que morriam mais homens na guerra do que mulheres, e ficavam muitas viúvas. Viúvas. E a solução era... Era uma questão de solidariedade, muitas vezes. Era o Maomé mesmo casou para proteger. Previdência social, né? Muitas vezes. É solidariedade se a mulher for feia. Né? Mas se for bonita, não é não. Não, né? O Maomé, ele foi marido de uma só esposa, enquanto a viúva, que era mais velha do que ele, com quem ele casou e que foi a patrocinadora dele,
Porque Maomé teve o privilégio de não precisar trabalhar, porque a mulher com quem ele casou era mais velha e rica, era uma viúva. E ela o patrocinou. Enquanto ela viveu, ele não era nem bobo de levar outra para casa, né? Porque quem estava pagando a conta era a mulher o tempo todo. Mas depois que ela morreu, ele pegou logo mais 4. Aí ele estabeleceu que a regra era, o muçulmano só pode ter até 4. Depois ele quebrou a regra para ele. Ele disse que o anjo Gabriel apareceu para ele uma noite no quarto e disse que todos os outros muçulmanos só poderiam ter 4. Mas ele, Maomé, como era especial, poderia ter quantas quisesse, desde que ele conseguisse dar o mesmo afeto, cuidado e carinho a todas. Aí, mas o anjo disse, mas você tem que perguntar se elas querem. Aí quando ele perguntou se elas aceitavam que ele trouxesse mais mulheres para a casa dele, 3 foram embora. Mas ele fez um replacement com várias outras. Mas é apenas uma cultura tribal, isso não tem a ver com o melhor espírito da consciência espiritual, né? Mas esse é um bom tema para terminar a conversa. Para terminar agora, meu querido. E olha, o senhor não sabe o prazer que tem me dado. Eu também. De muito verdade, boa essa conversa. Meu irmão. E aprendi muito. Eu é que aprendo sempre. Eu aprendo até quando o senhor está dizendo que está aprendendo. Eu aprendo a aprender. E eu deixo o livro para você. Muito obrigado. Ele é maravilhoso. Eu vou querer só receber uma dedicatória carinhosa da sua parte e dizer o seguinte: nós estamos aqui aguardando a sua visita tantas vezes quantas elas sejam possíveis. Agradáveis serão todas. E você, gente boa de Deus, que está vendo em casa, pode se comunicar com o senador Cristóvão pelo Twitter dele, pelo e-mail dele. Eu não sei, você poderia dizer, Alex, qual é o Twitter dele? Você podia repetir? Cristóvão. Então podem se comunicar com ele. Tem algum e-mail também lá que você queira divulgar? Ou basta o Twitter? Tá. Tá. Então, todas essas coisas, se você quiser, manda pra gente, que a gente bota aqui no site para o pessoal saber. Ah, é? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E você não perca a chance de conversar, boas conversas com o senador Cristóvão. Eu o sinto como um irmão. Há muita gente por aí que se diz evangélica, que se encontra comigo, com quem eu não consigo ter quase nenhuma comunhão, de tão díspares que são os espíritos. Ele chegou aqui, a gente não falou de crenças e nem de fé, falamos de espiritualidade, mas o sentimento de irmandade, de comunhão, de eucaristia, é total e é completo. Muito obrigado, meu querido, um discípulo de um livro de presente, um mestre, em busca de mais sabedoria, com um abraço e admiração. Muito obrigado. Valeu, viu? Vamos continuar Deus, isso. Vamos continuar. Não vai ser a última, não, né? De jeito nenhum. Semana que vem eu vou dar uma descansadinha aqui na Chapada dos Veadeiros, mas estarei de volta logo em seguida. Me avise que a gente volta cheio de... E a gente fará contato e continuaremos as nossas conversas agradáveis. Quando eles quiserem ouvir a gente vai estar aqui conversando. Aí eles vão querer sempre, hein? E quando eles não quiserem mais, a gente liga a televisão e continua entre nós. Ah, mas a gente esse nosso cafezinho faz tudo. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, gente boa.